Olá, eu sou Gabriel Costa. Vou dar início à apresentação do trabalho de iniciação científica intitulado Produção e Aplicação de Aerogéis à base de grafeno e agar para a remoção de corantes têxteis em coluna de adsorção. Meu orientador é Maurício Alves da Mota Sobrinho e ele está afiliado ao Departamento de Engenharia Química. Bom, inicialmente, é viável dizer que esse trabalho ele está diretamente relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial os Objetivos 9 e 14, mais especificamente com a meta 9.4 e a meta 14.1. Esse trabalho ele foi motivado devido à presença de um polo industrial têxtil em cidades do Agreste do estado de Pernambuco, e ele foi desenvolvido visando resolver a problemática do descarte excessivo de corantes em altas concentrações em corpos fluidos. Ou seja, como a gente, com essa problemática percebida, urge a necessidade de criar, da criação de novos métodos mais ambientalmente viáveis para resolver esse problema, ou seja, através de processos adsortivos. Foi a nossa proposta. Bom, para isso, foi traçado como objetivo geral produzir, caracterizar e aplicar o compósito e estudar a influência dos parâmetros de síntese do hidrogel utilizado e na adsorção em coluna. Os objetivos específicos foram determinação de melhores proporções de massa, OG-agar, para a criação de um compósito mais eficiente, a aplicação do material adsorvente para tratamento de efluentes reais e comparar as capacidades adsortivas do material com o azedo metileno e com o efluente real. Bom, para isso foi seguida uma metodologia que consiste na síntese do óxido de grafeno inicialmente, a síntese do hidrogel logo depois, seguido da caracterização inicial desse hidrogel, a produção do aerogel, caracterização complementar, testes iniciais em batelada e testes em coluna de adsorção. Destrinchando um pouco mais essa metodologia, a gente teve a síntese do óxido de grafeno seguindo o método de Hammers modificado, segundo era o Jetiol, e seguido disso a gente fez a síntese do hidrogel, seguindo proporções volumétricas de 80% de agar para 20% de OG e amostras com 75% de agar e 25% de OG. Para isso, foi fixada uma massa de agar de 0,3 gramas, um volume de água de 20 ml. Aí, esse sistema foi deixado sob agitação magnética, a uma temperatura de 80 graus Celsius aproximadamente, durante 20 minutos. Seguido disso, foram feitas algumas caracterizações iniciais com esse hidrogel, como ponto de carga zero e uma distribuição do tamanho de partícula. Seguido disso, foi feita a produção do aerogel, que foi feita com acondicionamento em ultrafreezer a menos 80 graus Celsius por 24 horas. Como caracterizações complementares, foram feitas a espectroscopia de infravermelho por transformado de Fourier, espectroscopia Raman e termogravimetria. Além disso, foram feitos os testes iniciais em batelada, visando estabelecer, visando os passos de estudo de dosagem, cinética de adsorção, isotermas de adsorção, influência do pH, comparação de capacidades adsortivas entre o hidrogel e o aerogel, testes com efluentes reais, e aí, seguido disso, foram feitos os testes em coluna de adsorção, definição de parâmetros e obtenção de curvas de ruptura. Bom, a respeito dos nossos resultados, temos que, inicialmente, a espectroscopia infravermelho por transformado de Fourier mostrou a presença de picos bem característicos das ligações químicas evidentes no óxido de grafeno, de acordo com os grupos funcionais que já conhecidos, e foi possível comparar, além de as duas amostras entre si, também as amostras com os picos característicos do óxido de grafeno puro à direita. Então, a gente tem esse espectroscópio, essa curva de espectroscopia à direita do óxido de grafeno puro e à esquerda das nossas amostras, mostrando a permanência desses picos característicos. A respeito da espectroscopia Raman, foi possível observar uma diminuição da razão ID sobre G, que evidencia um aumento na desordem do nosso material, como já era evidente, visto que estamos adicionando um polímero na nossa composição, criando um compósito de matriz polimérica. A respeito da termogravimetria, foi possível observar uma perda de massa significativa a partir dos 450 graus Celsius, diferentemente do óxido de grafeno. Então, o nosso novo compósito ele tem uma instabilidade térmica muito alta, a partir dos 450 graus Celsius, como já era esperado, visto que é uma temperatura mais próxima da degradação do polímero agar, que é a maior parte da nossa amostra. A respeito da distribuição do tamanho de partícula, foi possível observar
foi possível traçar uma gaussiana, né, e uma linha gaussiana, e observar, né, o diâmetro médio das partículas nas amostras de 75% de agar de 0,42 centímetros e nas amostras de 80% de agar, um diâmetro médio de 0,36 centímetros. Com o pH no ponto de carga zero, a gente consegue perceber, né, que diferentemente do óxido de grafeno puro, onde a gente tem essa curva, esses pontos, né, quadrados pretos, a gente tem um acompanhamento, né? Então, os nossos pontos eles vão acompanhando de acordo com o pH inicial e o pH final, eles vão estar sempre próximos, diferente do óxido de grafeno, que reduzia nosso pH direto para 2. Bom, com os testes em bateladas, né, inicialmente foi feito um estudo de dosagem, e aí nesse estudo de dosagem foi possível traçar, né, como massa ótima a massa de 0,2 gramas, que foi a massa utilizada para os nossos testes consecutivos. Depois disso, né, foi feita uma cinética de adsorção, onde foi possível ser feita uma modelagem e perceber, né, que quando a gente ajusta para o modelo de Elovic, a gente tem um R quadrado maior, então os parâmetros estatísticos estão bem mais definidos, podendo assim afirmar que temos um ajuste muito bom para o modelo de Elovic, né, que mostra um R quadrado de 0,99 para as duas amostras. A respeito das isotermas de adsorção, a gente consegue ver uma boa aproximação tanto do modelo de Freundlich quanto do modelo de Sips, e aí a gente consegue ver, né, com um R quadrado significativo para as duas amostras e para os dois modelos. Então, mostra um ajuste muito bem feito para as duas situações, para as duas amostras. E também, como os testes de batelada, a gente consegue ver a influência do pH, né, na nossa amostra. Então, a gente consegue ver a influência do pH na capacidade adsortiva, e a gente consegue perceber que quanto maior o pH, maior a capacidade adsortiva, como já era esperado, visto estudos anteriores, né, que mostravam esse comportamento em materiais à base de grafeno. Lado direito, a gente consegue ver as comparações entre capacidades adsortivas dos hidrogéis e dos aerogéis. E é possível perceber, né, que os aerogéis eles mostram uma capacidade adsortiva muito superior, ou seja, uma eficiência muito maior em relação aos hidrogéis. Isso se dá pela quantidade de poros, né, dentro do material. Então, o aerogel, por ele estar seco, né, então ele tem muito mais poros, muito mais cavidades, que permitem melhor a passagem do líquido e da solução e facilita, né, o processo de adsorção. É possível perceber isso também através das concentrações iniciais muito mais altas para os aerogéis, com a massa muito menor, potencializando ainda mais a capacidade adsortiva. Entretanto, os aerogéis eles apresentam uma resistência mecânica muito baixa, então não foi possível realizar os testes em coluna de adsorção utilizando os aerogéis. Por isso, para os testes em coluna, foram feitos apenas com os hidrogéis, porque eles apresentavam uma resistência mecânica muito melhor. Ainda nos testes em batelada, né, foi possível observar, né, através do ensaio de adsorção com um efluente texto real, a redução de parâmetros como cor, turbidez e DQO, tanto para as amostras de 75% de agar, quanto para as amostras de 80% de agar, mostrando também os potenciais de remoção significativos. Com os testes em coluna de adsorção, foi possível traçar as curvas de ruptura, né, enfim, através desses parâmetros aqui do experimento. Então, a gente pode ver aqui do lado direito os parâmetros do experimento e as curvas de ruptura obtidas, tanto para a amostra de 75% de agar, quanto para a amostra de 80% de agar, né, com um tempo de ruptura aproximadamente de 180 minutos para de 80% e de aproximadamente 270 minutos para de 75% de agar. E é isso. Bom, queria fazer os agradecimentos à Universidade Federal de Pernambuco, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, à CAPES, ao Grupo de Nanotecnologia Aplicada da Universidade Rural de Pernambuco, ao FPB e ao GPTA, que é o laboratório que eu faço parte. E é isso, muito obrigado.